A sua vida não acaba aos 30 anos. Essa é a tese que eu quero elaborar nesse vídeo. Meu nome é Lucas Kramer. Eu estou agora aqui nos Estados Unidos, na estrada, mais precisamente no estado de New Jersey, em direção à cidade de Nova York. Eu tenho 27 para 28 anos. Meu primeiro filho está prestes a nascer, daqui pouco mais de 2 meses. E eu sei como é difícil nós lidarmos com a nossa própria cabeça, especialmente nessa faixa etária, né? Eu digo que eu tenho propriedade porque eu tô com 27 para 28 anos, então eu experimento todas essas tensões. E a tese é que a vida não acaba aos 30, por quê? Eu acredito que devido às redes sociais, devido aos novos falsos padrões que foram criados pela rede social, nós criamos uma ilusão de que aos 30 anos a nossa vida já deveria estar resolvida, né? Nós já deveríamos ter 1 milhão na conta, uma série de patrimônios imobiliários, talvez. Nós já deveríamos ter algum tipo de renda passiva. Nós já deveríamos ter 1, 2 ou 3 filhos. Já deveríamos ter viajado o mundo. Já deveríamos ter aposentado os nossos pais. Só que essa não é a realidade. Ah, Lucas, mas eu conheço uma pessoa lá que fez isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a exceção é o exemplo do burro. Isso. A exceção é o exemplo do burro. Então, se você conhece uma pessoa em 1 milhão que fez isso, que bom para ela, mas essa não é a regra. Esse não é o normal. Então, se comparar com exceções, é uma atitude burra. E muitas vezes nós tratamos como se os 30 anos fosse... E muitas vezes nós tratamos como se... Eu não vou cortar, que eu errar, vai continuar no vídeo aqui. Esse negócio vai ser orgânico, nem sei quem que vai ver, mas enfim. O problema de nós pensarmos que a vida deveria estar resolvida aos 30, como se ela fosse acabar aos 30, é que nós vamos viver talvez até os 80, talvez até os 90 anos. E quando eu parto do princípio que eu posso viver até os 90 anos, 30 anos é só 33% da minha jornada. Então eu não estou nem na metade da minha vida quando eu chego aos 30 anos. Então não faz sentido algum se você tira a emoção de lado. A emoção da ansiedade, da pressão social, das regras que você impôs para você mesmo, assim como muitas vezes eu também faço. Tira tudo isso de lado. Pensa racionalmente, sem as emoções. Você não está nem na metade ainda da sua vida, se você já estiver nos 30. Eu nem nos 30 estou ainda, eu estou nos 27 para 28. Daqui até os meus 30, muita coisa ainda pode acontecer. Dos 30 até os 40, muita coisa pode acontecer. Até os 50, até os 60. Então tem tempo pra caramba ainda na sua frente. E eu tô te falando isso pra você quebrar esse padrão de que, nossa, velho, eu tenho 30 anos, ou tô perto dos 30, como é o meu caso, e a minha vida deveria estar totalmente resolvida. Outro ponto. Ai, mas os meus pais, com a minha idade, eles já tinham uma casa. Ah, mas os meus pais ou os meus avós, à minha idade, já tinham um sítio, uma chácara, ou whatever it is, seja lá o que for. Você tem que pensar que a época em que o seu pai tinha 30, a época em que o seu avô tinha 30, é diferente da época que você está fazendo 30. Essa é outra comparação sem lógica. Porque na época que o seu pai, que o seu avô tinha 30, comprar um pedaço de terra era só você dar uma bicicleta que você comprava uma terra. Aí eu te pergunto, quanto custa uma terra hoje? Custa dinheiro pra caramba. Para construir uma casa, você construía uma casa com um trabalho normal, com um salário normal. Você ia lá, se organizava, comprava os materiais, contratava um pedreiro que provavelmente ia te enrolar na obra, ia demorar para entregar. Mas você construía a sua casa. Hoje em dia, você tem que vender a sua alma para construir uma casa. E isso não é culpa sua, isso não é culpa minha. O mundo mudou, a economia mudou. Ah, e no Brasil é difícil. Lógico, o Brasil é mais difícil que muitos outros lugares. Mais difícil que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, devido aos juros do nosso país, à dificuldade de crédito, ao governo e a uma série de coisas. Mas, mesmo aqui nos Estados Unidos, mesmo em países desenvolvidos, a economia mudou. Aqui nos Estados Unidos também tem jovens hoje que estão desistindo quase do sonho de ter um imóvel porque entendem que é diferente. Por que a geração Z, por exemplo, valoriza muito mais viajar, ter experiências
do que talvez construir um patrimônio, adquirir um imóvel, ter 1 milhão na conta. Porque é uma geração que está desacreditando desse sonho. É uma geração que está olhando e falando, cara, não vai dar para mim, tá tudo muito difícil, tá tudo muito caro. Então, já que esse sonho, que era o sonho das outras gerações, não vai rolar para mim, eu vou construir meu próprio sonho, que é qual? Vou viajar, vou comer em bons restaurantes, vou priorizar a experiência ao invés de patrimônio. Mas eu acho que não é impossível. A gente também não precisa ser tão fatalista de, nossa, impossível para mim. Dá, cara. Só seja inteligente. Olhe para as áreas que dão mais dinheiro hoje em dia. Olhe para onde há mais necessidade, para onde há mais dor. Pense em problemas de pessoas que você conhece e tente criar soluções para esses problemas. Mas a tese central do vídeo não é essa. A tese central é: a sua vida não acaba aos 30. Você vai viver até 80, 90 anos. Então 30 é apenas 33% da sua vida. Você ainda tem outros 66% da sua vida pela frente. Então dá para construir muita coisa. Então não se cobre tanto. E eu tô falando isso para você e para mim mesmo. Não se cobre tanto. Claro, não é para você ser um sem noção, né, que fica perdendo tempo com coisa inútil. Não é isso que eu tô falando. Mas se cobrar excessivamente também não vai te fazer bem. Talvez vai te gerar um burnout aí na casa dos 30 anos. Vai te fazer desacreditar de tudo. Então, essa é a tese do vídeo. 30 anos não é o fim da sua vida. É apenas 1/3 dela, provavelmente. Beleza? Deixa aqui nos comentários se isso faz sentido. Eu quero gravar mais pelo YouTube, então me deixa um incentivo aí. Se inscreve, curte, eu preciso aprender a falar essas coisas de YouTuber. Esse canal ainda é super pequeno, minúsculo, mas eu vou tentar ser consistente, assim como eu sou no Instagram, @LucasKramer. Tamo junto e Deus abençoe a todos. Que eu não falei no começo, mas eu sou cristão. Se você entrar no meu perfil no Insta, você vai ver. É nóis.